de luz, nascido amor, e nos conduz a paz nos envia. Então, Gisele, nesse mesmo raciocínio dos outros autores, né, ele traz também uma série de, eu digo aqui dicas, né, que seria interessante, ou que a gente pode ser sugestões, e ele até fala de esforços mínimos, né, e ele também fala sobre a questão de vários pontos que vai convergir com os outros livros. Eu queria que você falasse um pouquinho o que seriam esses hábitos diários que ele fala, né? Quais são que a gente, justamente que a magnetizador deve colocar na vida da gente? Esses esforços Leandro, só mínimos. um minutinho. Antes que Gisele, perdão por interrompê-la, Não, antes tá que tudo Gisele bem. inicie, eu vou precisar me despedir de vocês. Tá certo. Um grande abraço para todos, para os que estão nos assistindo, Gisele, Nivanda, Leandro e Vai Ivan. com Deus. E até a próxima. abraço, Adriana. Até a Um grande próxima. abraço. Até mais. Daqui Até a pouco estamos quinta-feira. juntos de novo. Até. Então, Então, Gisele, contigo. os esforços mínimos a que o Armon se refere aqui, já em 1954, é os nossos hábitos, os nossos costumes, né? E é interessante que ele traz uma ideia além da reforma íntima, que ela é a importante, mas tem uma coisinha um pouquinho diferente, né? E é por isso que eu vou começar de trás para frente, porque ele diz, antes mesmo da gente iniciar aquela batalha moral, né, das nossas paixões, dos nossos defeitos, ele sugere que cada um de nós possa fazer o seu programa individual de ações, examinando a influência que cada um desses defeitos ou dessas paixões exerce sobre nós. Que a gente faça uma autoavaliação do que e como elas repercutem no nosso dia a dia, na maneira como a gente se expressa, na maneira como a gente age, né? E que a partir disso, né, que a gente aprenda a vigilância no sentido de reprimir com confiança aquilo que a gente sabe que não dá certo e que a gente já viu várias vezes circunstâncias semelhantes. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que ninguém está proibido de sentir raiva, de ter ódio, enfim, sentir tristeza, o que quer que seja. A questão não é o sentir, mas sim o que a gente faz com esse sentimento, como a gente reage a ele. Não só o nosso trabalho interno, né, em relação a esses defeitos nossos próprios, né, ele quer dizer, vamos nos ver como nós somos, né? Nós não somos aquele bonitinho que arrumou o cabelo, lá no espelho saiu cheio de gel ou maquiagem. E aquele que está lá na escuridão. O que a gente faz para ele ser melhor? Ou qual é o nosso plano de ação? Por onde a gente vai começar? Porque ninguém pediu aqui a perfeição, mas o esforço mínimo. Que a gente possa agir mais em prol de nós mesmos do que reagir contra a nossa própria natureza, porque quanto mais a gente resiste, pior as nossas emoções ficam, porque elas vão ampliando e vão aumentando. Então, é o momento do enfrentamento de nós conosco mesmos, por isso que ele diz que é uma conduta consigo mesmo, né? Para que a gente possa, cada dia, aprender um pouquinho mais, né? E, claro, assim como Micaelos e assim como o próprio Venefledo, ele também fala da higiene no corpo físico, né?
Ele sugere banhos de água, totais ou parciais, banho de ar, banho de luz, banho de sol, né? De acordo com os recursos que nós temos disponíveis e com o nosso tempo, né? Então, ele não exige assim algo além das nossas possibilidades, mas sim aquilo que está dentro do nosso dia a dia, o que é que a gente pode fazer um pouquinho mais por nós, não é nem pelo assistido ainda, somos nós. Na alimentação, ele também traz a questão das proteínas, dos carboidratos, das gorduras, né? Porque a proteína, ela precisa manter a musculatura em movimento, né? O carboidrato e as gorduras precisam manter a nossa energia, o nosso calor, os sais minerais, as vitaminas, enfim. Ele diz que o ideal é combiná-los de maneira correta, sem falta e sem excesso, né? Ele sugere também que a gente reduza o consumo de carne como alimento base, mas ele diz como diminuir, né? Porque é desaconselhável do ponto de vista espiritual. Porém, cada um, é o que ele diz também, né, que cada um vai administrar isso tudo de acordo com os seus próprios impulsos, as suas próprias inspirações, né? Ou seja, o bom senso. Você vai ter proporções equilibradas, como a Nivanda disse bem, daquilo que você vai se alimentar, nutrir o seu corpo para isso. Ele fala também do repouso, né? Não só do repouso no sentido de você ter uma noite bem dormida, porque ele diz que são lamentáveis as consequências da falta do sono e do que ela pode acarretar no nosso sistema nervoso. Quando a gente não dorme bem, né, a noite não foi de descanso, nosso dia começa já com o pé esquerdo. Então, aí é que a gente tem que redobrar, né, os nossos cuidados com as nossas reações, porque ninguém tem culpa do porquê a gente não dormiu bem. Nossas atividades permanecem existindo. Agora, cabe a nós controlar a nós mesmos diante das reações que a gente não deveria e que, caso a gente tenha passado uma noite ruim, o nosso sistema nervoso já vai estar prontinho para responder de imediato, né? Então, ele mostra, inclusive, que a insônia nos adultos e adolescentes, né? Geralmente, ela sinaliza uma moléstia orgânica, uma perturbação e que merece cuidados muito especiais, né? Ele também fala das distrações, no sentido de que as diversões aconselháveis, né, para sair da nossa rotina, e as mais úteis são aquelas construtivas, que te elevam, que te deixam bem, passeio no campo, no parque, em jardim, junto à natureza, né? Visita a museu, obras de arte, concertos musicais, enfim, né? Atividades que te fazem se sentir melhor, né? Mais tranquilo, mais pacificado, enfim, são essas as distrações que ele indica, né? Justamente para que a gente não abra portas às influências do plano invisível, ou seja, a sintonia de novo, para manter a sua sintonia, a sua frequência equilibrada, você, né, manter também o seu dia, né? Porque nós vamos ter momentos bons e momentos difíceis, mas cabe a nós fazer a escolha de não entrar naquela sintonia, né? Então, ele diz que o equilíbrio orgânico e a harmonia interna do santuário do espírito é o que combate os vícios, os defeitos morais e as nossas paixões, né? E dentre os vícios, ele fala muito mais, não só do álcool, da gula, né, das questões tóxicas, mas ele fala do fumo. O fumo
mostrando que ele produz terríveis males, né? Principalmente no nosso aparelho nervoso vegetativo, o simpático e o vago, e que nos dá margem às perturbações, tanto mais intensas e profundas, quanto mais sensíveis forem as pessoas, né? E ele mostra ainda que as consequências do fumo afetam também fortemente o nosso perispírito, com um entorpecimento psíquico, e que pode se arrastar conosco justamente após o nosso desencarne. Então, o fumo é o que ele chama do mais perigoso, digamos assim, porque ele não se mantém conosco só aqui, nesta encarnação, ele nos acompanha, né? E ele ainda mostra que afeta a cortina de proteção e isolamento existente entre o corpo físico e o perispírito. Por isso que ele detalha um pouquinho mais em relação ao fumo. E eu achei muito interessante a frase que ele colocou e que vale para nós como uma reflexão diária. Não pode haver pureza do corpo ou de sentimentos em pessoas que se entregam a vícios repugnantes e perniciosos, praticando assim um suicídio lento na mais lamentável negligência moral. Ou seja, a gente sabe que isso tudo não faz bem e insiste em continuar. Ou seja, nós estamos sendo negligentes com a vida que nós recebemos, com a oportunidade de evoluir que nós também recebemos. Então, é isso que ele chama a atenção, né? E, claro, para que a gente possa exercitar, né, esse pontinho de melhora moral, que cada um faça, né, o seu programa individual, a sua ação, perceba, antes de perceber no outro, né, reações e ações negativas, tentar entender o porquê que a minha reação foi desse jeito em relação a isso. O que é que me machucou tanto que eu não pude me controlar e perdi o meu senso de equilíbrio, né? Então, também é o que Santo Agostinho nos diz, né? As metas curtas, no final do dia faz uma reflexão, o que é que deu certo, legal, a gente coloca lá, pode continuar se repetindo, o que deveria ter dado certo e não deu, por que isso aconteceu, que parte disso eu tenho de culpa, para que isso não tenha chegado na meta que eu pretendia. Como que eu posso fazer isso diferente no dia seguinte? Porque esse já foi, eu não posso mais resolver. Mas o outro eu posso não repetir isso. Então, claro que é um exercício diário, né? Mas que à medida que você vai repetindo com disciplina, com determinação, isso passa a ser um hábito. E quando a gente menos espera, as coisas vão mudando na gente. TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com. E nestas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai, lili, ai, lili, ai, lo.